Então nesse dia eu peguei o iPad e comecei a desenhar algumas formas livres, uma forma de desbloquear um pouco de criatividade. E enquanto eu fazia, eu fiquei pensando sobre o propósito da gente criar as coisas. Tudo que a gente vai criar tem que ter um propósito, tem que ter um sentido. Na minha cabeça é meio complexo a gente criar alguma coisa só por criar. Tipo, qual o propósito disso? E tem um vídeo da Bárbara Sattler, vou colocar aqui nos comentários, que o título é Medo de Fazer Arte Feia. E ela comenta sobre isso, da gente fazer as coisas e já pensando no resultado. E se a gente não faz por esse medo de ficar feio, a gente não melhora. E tá tudo bem fazer arte, fazer as coisas, ter um hobby, nem tudo precisa ter um propósito. Acho que o maior propósito no final é você ter feito, você ter tentado alguma coisa por prazer. Ultimamente eu tenho pensado também sobre trabalho, e todo mundo que trabalha, mas principalmente quem trabalha na área criativa, vai me entender, que é um cansaço mental do final da semana, quando a gente chega e tem que tirar essa força para criar coisas para nós mesmos. E eu tenho um lema de que a gente precisa trabalhar para viver, não viver para trabalhar. Se você não faz alguma coisa durante a semana para você, acho que é legal rever. E por um tempo eu também esqueci desse meu lema, para não viver só de trabalho. E nesses últimos tempos eu tenho ficado meio obcecado pelas cores laranja e amarelo. Ali, como vocês podem ver, é um laranja bem vivo, bem presente, é uma cor que atualmente tem me representado, e esse amarelo vivo também chamativo. Então eu fui fazendo essas formas e me lembrando de algumas coisas, tipo a série Hey Arnold, que eu assistia muito quando eu era criança. Os personagens têm esse formato diferente, e depois que eu fiz as formas livres eu comecei a... Foi um exercício bem livre, então eu fui pirando ali. Fiz as formas, depois eu comecei a fazer algumas linhas, não 100% contornando o desenho, mas em algumas áreas que eu achava que fazia sentido ali na minha cabeça. E depois eu comecei a enxergar rostos nessas formas. Então eu comecei a desenhar rostos, mas também foi bem livre ali, eu não tinha nada específico. E voltando ao papo de simplesmente fazer algo por hobby, eu também fiquei refletindo sobre... Muitas vezes a gente pensa muito mais do que executa as coisas. E esse ano, conversando com a Duda, que apareceu no meu vlog passado, esse ano é o ano da gente executar as coisas. Pensar é importante para estruturar processos e tudo mais, mas além de pensar, executar. Agora, editando esse vídeo, na minha cabeça também vem referências de uma dupla de irmãos do grafite, que são os Gêmeos. Acho que 2022, 2023 teve uma exposição deles no MON, Museu aqui, Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba. E eu visitei 2 vezes e eu acho que uma das exposições mais marcantes para mim no museu. Todos os andares tinham obras e alguma coisa da trajetória dos Gêmeos. Desde o começo até que eles estavam fazendo obras maiores, tiveram mais visibilidade. Tem uma fala muito marcante de um professor meu do teatro, que mais importante do que o resultado é o processo, e a gente tem que aproveitar a valorizar o processo. Muitas vezes a gente aprende mais com o processo do que com o resultado. E tem isso no teatro, de que durante o processo e construção do personagem é onde pode surgir maiores aprendizados, é onde realmente vai dar o tom ali da peça, de como você quer que o público e você enxergue o personagem. E, por exemplo, quando você vai criar uma obra que já existe, uma adaptação, para um público que já conhece essa adaptação. Claro que tem o público que gosta da adaptação fiel, mas também tem o público que acha interessante a adaptação, ter um toque seu ali, um toque de companhia, um toque daquele grupo de atores em específico. E isso é muito legal, porque no processo você vai entender o personagem, você vai ditar como você quer que o público enxergue esse personagem, né? E acho que no momento esses são os meus maiores pensamentos sobre fazer coisas para nós mesmos e uma percepção de 2026, que é executar coisas.
executar, fazer, não se prender muito a detalhes. Nessa parte eu já compartilho com vocês um time-lapse de como foi o processo, então foi livre ali o processo. Em alguns momentos eu rascunhei bastante coisa e apaguei, achava que não fazia sentido, não combinava com o estilo que eu tava seguindo ali, mesmo que não tivesse um estilo no começo. E acabei encurtando ali, em vez de ser retangular, eu transformei em um quadrado, para também não ser um exercício que eu ficasse preso. Então teve um momento que eu já tinha aproveitado de fazer esse desenho e eu achei melhor encerrar porque eu já tinha outras coisas para fazer e não queria deixar para depois. Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e obrigado.